Tudo bom, gente? Eu vou fazer uma revisão com vocês agora sobre insuficiência suprarrenal, né, dentro das doenças do córtex da suprarrenal. Vamos lá. Antes da gente começar a falar nas doenças especificamente que levam à insuficiência suprarrenal, vamos entender esse mecanismo, tá? Aqui está o eixo hipotálamo, hipófise, córtex suprarrenal ou córtex adrenal, a mesma coisa. A gente sabe que o hipotálamo produz um hormônio chamado CRH, que é o fator de liberação da corticotrofina. A gente sabe que o CRH hipotalâmico estimula a hipófise a produzir o ACTH, que é a corticotrofina, e o ACTH chega até o córtex da suprarrenal e estimula a produção basicamente de cortisol e de androgênios, né? Nós sabemos que o terceiro hormônio do córtex, a aldosterona, não parece ser regulada por esse eixo. A aldosterona é regulada pelo eixo renina, angiotensina, aldosterona. Tá certo? Nós sabemos que quem mantém a integridade do eixo hipotálamo hipófise suprarrenal, quem mantém esse eixo funcionando, é uma inibição fisiológica desse eixo pelo cortisol plasmático. Os níveis de cortisol plasmático atuam, né, através de um feedback negativo, inibindo o CRH hipotalâmico e inibindo a resposta hipofisária ao CRH hipotalâmico. Tudo bem? Tranquilo? Com isso, os níveis dos hormônios ficam níveis adequados durante o dia, tem a variação circadiana do cortisol, enfim, o eixo ele é regulado de forma fisiológica pelos níveis de cortisol plasmático. Todo mundo sabe isso não é novidade para vocês, né? Vamos lembrar aqui, quando eu tenho uma doença que causa insuficiência suprarrenal, e essa doença ela nasce no córtex da suprarrenal, vamos dar um exemplo, adrenalite autoimune, o indivíduo monta uma resposta autoimune contra o córtex da suprarrenal, tuberculose, por exemplo. Então, quando a doença nasce no córtex, nós chamamos isso aí de doença de Addison ou insuficiência suprarrenal primária. Já dei alguns exemplos para vocês, tá certo? Quais são as consequências hormonais da insuficiência suprarrenal primária? Obviamente, além de você ter queda no cortisol, queda no androgênio, você vai ter queda também na aldosterona, já que a doença que causa a destruição do córtex, ela não é capaz de separar, né, a zona glomerulosa, onde a gente vê a produção de aldosterona, da zona fasciculada e reticular, onde a gente produz cortisol e androgênios. O processo destrói todo o córtex. Então você vai ter queda também dos níveis de aldosterona. Como o cortisol plasmático é o que regula o eixo, e eu tenho um hipotálamo íntegro, uma hipófise íntegra, a consequência vai ser aumento do CRH hipotalâmico e principalmente aumento do ACTH hipofisário. Igualzinho nas doenças da tireoide, não tem diferença nenhuma. Então a insuficiência suprarrenal primária ela cursa com ACTH aumentado, vamos ver daqui a pouco. Quando eu tenho uma doença que causa insuficiência suprarrenal e essa doença nasce na hipófise, eu chamo isso aqui de insuficiência suprarrenal secundária. Obviamente, o resultado disso aí é uma queda no ACTH. E a suprarrenal não estimulada pelo ACTH, a gente vai ter diminuição do cortisol, diminuição de androgênios. Nessa situação aqui, a zona glomerulosa, ela se encontra razoavelmente preservada. Então, os níveis de aldosterona vão estar adequados. Tá certo? Quando a doença é hipotalâmica, nós chamamos de insuficiência suprarrenal terciária. Tudo bem? Agora, como a terciária e a secundária são muito raras, alguns autores juntam as causas hipotalâmicas e hipofisárias de insuficiência suprarrenal e resolvem chamar todas elas de secundária. Tá? Então, nasceu na suprarrenal é primária ou doença de Addison, nasceu na hipófise ou no hipotálamo, não importa, a gente chama de secundária. Só para a gente lembrar aquilo que eu falei para vocês, está aqui, ó. Na secundária, o problema está no ACTH baixo, eu vou ter cortisol e androgênios diminuídos também, porém com preservação da zona glomerulosa produtora de aldosterona. Enquanto que na doença de Addison, a característica é o ACTH aumentado, a gente já explicou por quê, e eu vou ter queda dos 3 hormônios, já que o processo que está destruindo a glândula não consegue diferenciar entre as 3 zonas do córtex da suprarrenal. Destrói absolutamente toda a suprarrenal. Beleza, gente? Então vamos lá, ó.
Vamos falar agora da insuficiência suprarrenal primária. Vou falar para vocês algumas causas de insuficiência suprarrenal primária. Tudo bem? Qual é a característica hormonal da insuficiência suprarrenal primária? Cai o cortisol. Isso aí cai em qualquer insuficiência suprarrenal. A característica que vai diferenciar a primária da secundária são os níveis aumentados de ACTH. Então, a insuficiência suprarrenal primária cursa com níveis aumentados de ACTH. Ponto final. Tá? Vamos ver. Destruição anatômica da glândula. Essa aí é a causa mais comum disparada de insuficiência suprarrenal primária. Tá? Você tem a destruição idiopática, que dentre as causas de destruição anatômica é a mais frequente. Qual é a mais frequente? É a adrenoleucodistrofia? Não. É a idiopática causada por adrenalite autoimune. É aquela situação em que o indivíduo monta uma resposta imunológica contra o córtex da suprarrenal. Tá? Essa resposta ela até tem como base a imunidade celular. Outra causa de insuficiência suprarrenal primária: infecções, tuberculose, fungos em pacientes com AIDS. No Brasil, paracoccidioidomicose também é uma doença fúngica que pode acometer o córtex da suprarrenal. Uma terceira causa de destruição anatômica da glândula: hemorragia bilateral. Waterhouse-Friderichsen, que é a hemorragia bilateral associada a choque séptico. Hoje em dia, a causa mais comum disso aí não é meningococo, parece ser pseudomonas, e uso de anticoagulantes, tá certo? A nossa aula de hoje, reparem bem, ela vai ter ênfase na adrenalite autoimune, que dentre as causas primárias de insuficiência suprarrenal é a mais comum, tá certo? Vamos embora ainda dentro da insuficiência suprarrenal primária. Falência na produção hormonal. Então, destruição anatômica, falência na produção hormonal. Existe uma doença da pediatria chamada hiperplasia suprarrenal congênita. O que é isso? O indivíduo tem deficiência de uma enzima, geralmente a C21-hidroxilase. Essa enzima faz parte da via biosintética do cortisol. Então, se eu tenho essa enzima bloqueada, eu vou formar pouco cortisol. Se eu formo pouco cortisol, como a minha hipófise e meu hipotálamo estão íntegros, eu vou ter aumento de ACTH. Só que o grande problema é que as outras zonas da suprarrenal estão saudáveis. O ACTH vai chegar, vai estimular as zonas saudáveis, você vai ter uma hiperplasia da suprarrenal e principalmente o estímulo do ACTH, já que ele não vai poder aumentar o cortisol, mas ele vai poder aumentar androgênios. Isso pode dar até sinais de virilização na menina. Esse é um assunto da pediatria. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Falamos de insuficiência suprarrenal primária. Vamos falar agora de insuficiência suprarrenal secundária. Vamos lá. Está aqui. Insuficiência suprarrenal secundária. Antes da gente falar nas causas, eu vou lembrar, vou contar um caso para vocês, para que vocês entendam a causa mais comum de insuficiência suprarrenal secundária, que é a causa iatrogênica. Para isso, eu trouxe esse eixo aqui para explicar isso para vocês. Isso aqui é um eixo hipotálamo, hipófise, córtex suprarrenal. Estão cansados de ver isso aqui. Vamos chegar esse eixo um pouquinho para lá e vamos administrar nesse paciente um corticosteroide, cronicamente. O indivíduo tem uso crônico de prednisona. Exemplo, é um paciente lúpico ou é um paciente com doença intestinal inflamatória, toda hora faz exacerbação da doença, tem que entrar com glicocorticoide, não importa. Ele faz uso crônico de glicocorticoide, tá? Vamos ver o que acontece com este hipotálamo hipófise suprarrenal desse indivíduo. O uso crônico de prednisona vai ocasionar uma inibição crônica em cima do hipotálamo. Então, eu vou ter níveis cronicamente baixos de CRH. Obviamente, a prednisona vai inibir a resposta hipofisária ao hipotálamo, e também vai diminuir os níveis de CRH. O resultado vai ser uma queda no ACTH. Então, esse indivíduo tem a hipófise cronicamente inibida também. Ela tem a hipófise cronicamente inibida. O resultado são níveis cronicamente reduzidos de ACTH.
Obviamente, se eu tenho níveis cronicamente reduzidos de ACTH, eu vou ter níveis cronicamente reduzidos de cortisol e também de androgênios até, né? Tranquilo? Mas principalmente de cortisol. O resultado vai ser o seguinte, uma atrofia da suprarrenal. Por quê? Porque o ACTH no córtex suprarrenal é parecido com o TSH na tireoide. Tem um efeito trófico. Se eu tiro cronicamente o estímulo do ACTH sobre a suprarrenal evolui com atrofia. Tudo bem? Agora, gente, vocês imaginam o seguinte. Esse indivíduo, apesar de ter cortisol baixo, apesar de ter a sua suprarrenal atrofiada, ele não está em insuficiência suprarrenal, muito pelo contrário. Por quê? Ele tem níveis de glicocorticoide até níveis abusivos fornecidos pela prednisona, que é um tipo de glicocorticoide. Então o cara vive lá com seus efeitos colaterais de níveis elevados de cortisol, faz até uma síndrome de Cushing, né? Que a prednisona acaba sendo metabolizada e isso tudo gera glicocorticoide. O cara faz até uma síndrome de Cushing iatrogênica, que é assunto de outro bloco. Mas peraí, mas cadê a insuficiência suprarrenal? Calma. Agora imagine se eu pego isso aqui e de repente suspendo a minha prednisona. Ou então eu reduzo de forma muito excessiva a minha prednisona. Se eu fizer isso, o que eu vou encontrar no ambiente hormonal dele? Uma hipófise que não produz ACTH, tudo bem? Um córtex suprarrenal que não produz cortisol e ainda está atrofiado. Então eu vou entrar em franca insuficiência suprarrenal, se eu fizer isso. Tudo bem? Agora, por que é uma insuficiência suprarrenal secundária? Está aqui, que o indivíduo cursa com níveis baixos de ACTH. E desses 3 compartimentos aqui, o que se regenera mais tardio, o que se recupera de forma mais tardia é a hipófise. Então, nós vamos ter um ambiente hormonal onde os níveis de ACTH vão estar muito baixos. Em 48 horas, 72 horas, o paciente já pode demonstrar sinais de insuficiência suprarrenal, caso você suspenda o corticoide que ele usa cronicamente, ou caso você reduza de forma excessiva a dose do glicocorticoide. Tá bom? Então eu posso dizer para vocês, né? Insuficiência suprarrenal secundária, característica, ACTH baixo. Eu posso dizer para vocês que a causa iatrogênica é essa aqui. Suspensão abrupta ou redução excessiva da dose de glicocorticoide nos pacientes em terapia prolongada. Eu vou até ser mais ousado, eu vou dizer que isso aqui é a causa mais comum de insuficiência suprarrenal no geral. Beleza? Outra causa de insuficiência suprarrenal, insuficiência hipofisária, tá? Aí existem várias causas, ó. De acordo com o Sabiston, os tumores hipofisários e o seu tratamento, radioterapia, adenomectomia transesfenoidal, não importa, são as causas mais frequentes de insuficiência de hipopituitarismo. Então, os tumores hipofisários e seu tratamento representam a causa mais comum de falência hipofisária. Síndrome de Sheehan, que é hemorragia pós-parto, raríssimo hoje em dia, com os cuidados, né, que se tem durante o parto, né, raríssimo hoje em dia. Apoplexia hipofisária também não é comum. Quando eu tenho um adenoma hipofisário, ele sofre uma hemorragia, ele cresce de tamanho, comprometendo, né, as regiões da hipófise, da adenohipófise produtoras de hormônios, principalmente do TSH, do ACTH, hipofisite linfocítica, que é uma condição onde eu tenho a hipófise infiltrada, né, por linfócitos, também não é frequente. Edema hipofisário não é frequente. O hipopituitarismo congênito também não é frequente. Mas são condições que devem ser lembradas. Exemplo, um paciente tem um adenoma de hipófise, de repente ele sofre uma cefaleia súbita, tem diplopia, alteração no campo visual. Você deve pensar na possibilidade de uma hemorragia no interior desse adenoma. Essa condição é chamada de apoplexia hipofisária. Então você tem que ficar sempre atento para os dados com o enunciado de uma questão, ele te fornece, tá? Vamos embora. Eu deixei isso aqui à parte, né? Porque isso aqui é um assunto
que toda hora sai coisa nova a respeito dele. O Harrison já cita na sua última edição, o Sabiston também já cita na sua última edição, que é o seguinte: é a insuficiência corticosteroide relacionada à doença crítica. A gente sabe que o ambiente hormonal de uma doença crítica, principalmente o ambiente imunológico, principalmente no que se refere à produção de mediadores inflamatórios, tá? A gente sabe que esse ambiente hormonal ele é prejudicado, tá? Parece que alguns mediadores inflamatórios interferem no eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Alguns desses mediadores aumentam a resistência periférica dos tecidos aos glicocorticoides, ao nosso cortisol, que é produzido até em excesso, né, no momento de uma doença crítica. Mas parece que mesmo essa produção em excesso ela não é o suficiente em determinadas condições críticas. Essa incapacidade do cortisol, né, de agir ou de aumentar ainda mais, né, em doenças críticas, recebe esse nome aqui, insuficiência corticosteroide relacionada à doença crítica. As causas são muitas, ó. Destruição anatômica, a gente já viu. Antigamente todo mundo achava que a destruição anatômica era a causa da insuficiência corticosteroide relacionada à doença crítica. Aí a gente já passaria para uma insuficiência suprarrenal primária, síndrome de Waterhouse-Fredericksen, mas a gente sabe que existem outras condições, por isso que eu classifiquei à parte, além da destruição anatômica, condições até que são mais comuns do que a destruição anatômica, que respondem por essa falência glicocorticoide frente a uma condição grave. Olha lá, disfunção do eixo, parece que existe uma resistência, né, da suprarrenal ao efeito do ACTH e resistência transitória ao corticosteroide. Então, a normalidade dos receptores em órgãos-alvo. Tudo isso aqui pode justificar uma resposta glicocorticoide insatisfatória a uma doença crítica. Tá certo? Então, com base nisso, todo mundo até recentemente, até uns meses atrás, um ano atrás, todo mundo, todos os autores recomendavam uma prescrição de hidrocortisona nos pacientes em choque séptico. O que seria o choque séptico? Aquele indivíduo que tem uma sepse grave, evolui com hipotensão, não mais responsiva aos glicocorticoides, não mais responsiva a volume, e que nós deveríamos entrar com aminas vasopressoras nesse paciente. Isso aí caracterizaria o choque séptico. A gente teria que repor glicocorticoide para esse indivíduo. Hoje em dia, essa reposição de glicocorticoide frente a uma doença grave, ela só é recomendada no choque séptico grave. O que é o choque séptico grave? É quando o indivíduo com sepse grave entra em hipotensão, você faz volume para ele não responde, você faz a amina para ele, e depois de 1 hora que você iniciou a amina e manteve o volume, tá? Depois de 1 hora ele ainda não respondeu, continua hipotenso, a despeito da amina vasopressora, a despeito do volume que você está repondo, aí você pensa em iniciar glicocorticoide para esse paciente. E o glicocorticoide deve ser a hidrocortisona, na dose de 200 a 300 miligramas dia, por 5 a 7 dias. Não adianta fazer por um tempo menor. Aí sim esse indivíduo vai obter benefício do uso do glicocorticoide. Tá certo? Tudo bem? Isso já está na última revisão do Up to Date aqui no final de 2014. Tá certo? Vamos embora. Vamos voltar agora, gente, continuando a aula, vamos voltar agora para a insuficiência suprarrenal primária, que vai ser o nosso assunto principal aqui, né? E principalmente a insuficiência suprarrenal de origem autoimune, porque é essa que eles gostam de pedir em prova. A insuficiência suprarrenal primária autoimune, ela recebe o nome de adrenalite autoimune, tá? O mais importante para a gente saber é que a adrenalite autoimune é uma condição que geralmente está associada também a outras endocrinopatias autoimunes e a condições autoimunes não endócrinas. Por exemplo, vitiligo. Tem que ficar de olho nisso. Quais são as características principais da síndrome poliglandular autoimune?
tipo 2. A tipo 1 é pediátrica. A tipo 2 é a do adulto. A síndrome poliglandular autoimune tipo 2 é justamente o que eu acabei de falar para vocês. É uma insuficiência suprarrenal primária acompanhada de outras condições endócrinas autoimunes. E às vezes até de condições autoimunes não endócrinas. Tá? Então, quais são as características principais? Os haplótipos desses indivíduos são HLA, DR3 e 4. O indivíduo tem adrenalite autoimune, tiroidite Hashimoto. A mulher evolui com falência ovariana precoce, então ela tem uma menopausa precoce. E muitos pacientes têm diabetes mellitus tipo 1. Então isso aqui são, na realidade, as características da síndrome poliglandular autoimune. Isso é importante, que às vezes você pode ver um caso clínico de uma insuficiência suprarrenal precipitada num paciente com hipotiroidismo. Isso é comum. Comum, inclusive, na prática clínica. Tá certo? Então, vamos embora. Qual é a clínica e laboratório da insuficiência suprarrenal primária? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, ó. A deficiência de cortisol, ela causa o quê? Astenia, perda ponderal, né? Hipotensão. Uma das grandes queixas do paciente com insuficiência suprarrenal primária, estamos falando aqui, gente, da insuficiência suprarrenal primária ambulatorial. Depois eu vou falar da insuficiência suprarrenal aguda, né? A crise addisoniana. Eu estou falando aqui da condição ambulatorial. E que esses pacientes sentem? Uma astenia importante, existe uma perda ponderal, geralmente por anorexia. Essa anorexia, ela não é explicada, essa perda ponderal, né? Devido à anorexia, ela não é explicada pela queda do cortisol, muito pelo contrário, essa perda ponderal decorrente da anorexia parece ser resultado de altos níveis de CRH hipotalâmico, já que o CRH é um hormônio anorético que induz uma anorexia importante. O CRH, assim como a CTH, estão aumentados na insuficiência suprarrenal primária. Então, esses pacientes têm uma perda ponderal importante e podem ter hipotensão postural, né? E uma astenia significativa. Achados laboratoriais: hipoglicemia, eosinofilia, anemia normocrômica, normocítica. Vou chamar a atenção principalmente para a hipoglicemia e para a eosinofilia, tá certo? A deficiência de aldosterona pode contribuir ainda mais para a hipotensão, causando desidratação, redução do sódio, aumento do potássio e uma tendência à acidose metabólica. É fácil, é só a gente lembrar de onde a aldosterona age. Segmento cortical do túbulo coletor. Reabsorve sódio e manda embora para o túbulo coletor para sair na urina, ora potássio, ora hidrogênio. Então, se eu tenho pouco aldosterona, o resultado vai ser uma retenção de potássio e uma retenção de hidrogênio. Na realidade, essa acidose metabólica, o indivíduo tem uma tendência à acidose metabólica. Agora, quando é uma insuficiência suprarrenal aguda, ele faz realmente uma acidose metabólica franca. Tudo bem? A deficiência de androgênios, ela não é clinicamente significativa no homem, já que o maior suporte de androgênios do homem não vem da suprarrenal, vem do testículo que está íntegro. Mas na mulher, você pode ter redução da pilificação, você pode ter diminuição da libido, são coisas, são características clínicas que a gente encontra na insuficiência suprarrenal primária em mulheres, tá? O que mais que está faltando? Aqui, ó. Vamos realçar as alterações laboratoriais que são importantes, principalmente hipoglicemia. Olha só, acompanha comigo aqui. Se você tem um paciente com astenia, você tem um paciente que está perdendo peso, uma dinamia importante, e esse indivíduo tem 60, 58 de glicemia, uma coisa que você tem que considerar é a presença de insuficiência suprarrenal. Tá certo? Isso é muito importante. Outra coisa também que faltou aqui para vocês, né? Se você tem um ACTH elevado, o resultado vai ser hiperpigmentação. A gente já viu na aula de Cushing, né? Só que esse ACTH elevado aqui, ele está presente, ó, a gente já explicou por quê. Que a nossa suprarrenal está destruída. A nossa hipófise está íntegra.
O resultado, níveis aumentados de ACTH. O resultado é hiperpigmentação de pele e mucosas, tá? Isso é importante. Pode começar em mucosas, pode começar nas linhas das palmas das mãos, tá certo? Depois passa para uma hiperpigmentação generalizada. Muitos pacientes se queixam que ficam rapidamente bronzeados quando são expostos ao sol. Então essa é uma outra característica. No enunciado de uma questão não vai ser difícil. O cara vai dizer. O cara vai dizer para vocês, não é isso? Então vamos embora. Vamos ver aqui. Algoritmo diagnóstico da insuficiência suprarrenal. Não é difícil. Não é difícil. Tá? Vamos embora. Peguei o cortisol plasmático às 8 da manhã. Dosei o cortisol plasmático às 8 da manhã. O indivíduo tem um valor inferior a 5. Ele tem insuficiência suprarrenal. Acabou? Acabou. Peguei o cortisol plasmático às 8 da manhã, ele tem um valor maior que 18 a 20. Descartei insuficiência suprarrenal. Tá certo? Tranquilo. Agora, se eu tenho cortisol entre 5 e 18, eu não posso dizer nada. Esse indivíduo pode ter, sim, insuficiência suprarrenal, como pode não ter. Se ele tiver insuficiência suprarrenal, o que eu posso dizer para vocês, apesar dos valores serem normais, é que ele tem uma reserva suprarrenal diminuída. Então, como é que eu vou saber se esse indivíduo tem uma reserva suprarrenal diminuída ou não? Eu vou cutucar a suprarrenal dele com ACTH exógeno. Eu vou administrar ACTH exógeno para ver se eu consigo estimular essa suprarrenal dele. Se eu conseguir estimular a suprarrenal de forma eficiente, o indivíduo não tem insuficiência suprarrenal. Tudo bem? Agora, se apesar do meu estímulo com ACTH a resposta for inadequada, for insatisfatória, eu posso dizer que ele tem uma reserva suprarrenal diminuída. Esse teste, que eu vou cutucar a suprarrenal com ACTH exógeno, a gente chama de teste da cortrosina. A cortrosina nada mais é que um ACTH sintético, que eu vou administrar para o indivíduo. Vamos lá. Então, eu peguei o cortisol plasmático, dosei 1 hora após 250 microgramas de ACTH exógeno. Tá certo? Uma resposta subnormal significa o seguinte, ó, o cortisol dele, mesmo eu dando uma cacetada de ACTH para ele, o cortisol dele continua menor do que 18 após 1 hora da administração do ACTH exógeno. Então, eu posso dizer que esse indivíduo tem insuficiência suprarrenal. Tá certo? Tranquilo, gente? Bom, agora, nós estamos na mesma encruzilhada que nós ficamos no algoritmo da síndrome de Cushing. Tudo bem, eu tenho uma insuficiência suprarrenal. Eu diagnostiquei, né? O paciente tem clínica de insuficiência suprarrenal, o paciente tem um cortisol plasmático baixo, ou então o paciente que tinha aquele cortisol plasmático entre 5 e 18, eu estimulei com a CTH exógeno e houve uma resposta subnormal. Aí vem a pergunta para vocês, é insuficiência suprarrenal primária ou é insuficiência suprarrenal secundária? Você vai me dizer assim, olha, se fiz o teste da cortrosina e não respondeu, é que a glândula está destruída. Não é bem assim, não. Um indivíduo com insuficiência suprarrenal secundária não tem a glândula suprarrenal atrofiada, também a resposta vai ser subnormal com a CTH exógeno. Então não tem diferença. Então o divisor de águas aí, nesse momento em que o diagnóstico de insuficiência suprarrenal é feito, o divisor de águas é o quê? É, né, os níveis de ACTH. Você vai dosar o ACTH plasmático. Se o indivíduo tiver, né, um ACTH plasmático elevado, está dado o diagnóstico de insuficiência suprarrenal primária. O que eu posso tentar, agora nesse momento, é saber a razão dele ter essa insuficiência suprarrenal primária. Se o ACTH está reduzido, é insuficiência suprarrenal secundária. Tudo bem? Na insuficiência suprarrenal primária, o próximo passo
é a dosagem, né, dos anticorpos anticórtex adrenal. Eu posso pedir essa solicitação dos anticorpos anticórtex adrenal para fechar aqui um diagnóstico de adrenalite autoimune, que pouco vai me adiantar, já que o tratamento não vai diferir, é reposição hormonal. Tá? Mas é importante, se for uma insuficiência suprarrenal primária, devido à adrenalite autoimune, a possibilidade do paciente ter outras endocrinopatias, que muitas vezes estão subclínicas, principalmente a doença de Hashimoto. Beleza? Bom. Agora isso aqui é uma coisa muito interessante, que é a deficiência parcial de ACTH. O que é isso? Vamos imaginar que a gente esteja investigando um paciente para insuficiência suprarrenal. E ele foi um indivíduo, ele é um indivíduo que se encaixava naquele grupo entre 5 e 18, tá? E você fez o teste da cortrosina. O teste da cortrosina veio negativo para a insuficiência suprarrenal. Aí você pode dizer, o paciente não tem. O ACTH plasmático do indivíduo está normal. Caramba, também não tem. Não tem insuficiência suprarrenal. Mas, nesses indivíduos, você não consegue descartar totalmente a diminuição da reserva hipofisária de ACTH. Como assim, Marcelo? Não descarta? Não descarta. Se esse indivíduo, se o problema dele for uma deficiência parcial de ACTH, uma reserva hipofisária deficiente de ACTH, deficiente em ACTH, o teste da cortrosina pode ser negativo, já que você fez ACTH exógeno, não quer dizer nada, né? Você acaba respondendo a suprarrenal do cara, apesar de atrofiada, acaba respondendo um pouco, e o ACTH plasmático do indivíduo ainda está normal. Então, nesses casos aqui, para você diagnosticar uma insuficiência suprarrenal, que no caso aqui seria secundária, devido a uma deficiência parcial de ACTH, é necessário que você estimule a sua hipófise a produzir ACTH. Você tem que estimular ela. Se após esse estímulo brutal em cima da hipófise, o indivíduo não produzir níveis adequados de ACTH, aí a gente pode concluir que ele tem deficiência parcial de ACTH, que é a mesma coisa que falar que ele tem uma reserva hipofisária de ACTH reduzida. O que a gente vai fazer com esse cara? Nós sabemos que a hipoglicemia é um evento de estresse. E, obviamente, esse evento de estresse estimula uma produção importante de ACTH. Então, existem duas formas de você fazer isso. Ou administrando insulina para o doente, que isso é muito perigoso, esperar a glicemia dele cair de 40 mg por decilitro ou menos. Isso é contraindicado em idosos, em pacientes coronariopatas, em indivíduos com doenças cerebrovasculares, mas é uma possibilidade. Ou o teste do glucagon, que teria o mesmo sentido. Tá? Outra possibilidade que você pode realizar é o teste da metilapona. O teste da metilapona, é um bloqueador hormonal, enzimático, melhor dizendo, que diminui a conversão de 11-desoxcortisol em cortisol. O resultado é a queda do cortisol, um estímulo hipofisário à produção de ACTH. Se a resposta for subnormal em qualquer um dos três testes, ou seja, o ACTH não se elevar de forma adequada frente a esses estímulos, você tem um diagnóstico de insuficiência suprarrenal devido a uma deficiência parcial de ACTH, ou seja, devido a uma reserva de ACTH insuficiente pela adenohipófise do indivíduo. Tá? Tudo bem? Tranquilo, gente? Então isso aqui eu resolvi falar à parte para vocês. Vamos embora. Tratamento da insuficiência suprarrenal primária. Tá? Vamos ver aqui. Você tem que repor hormônio, hidrocortisona, geralmente se faz a hidrocortisona. Aqui se utiliza a hidrocortisona, se faz a hidrocortisona muitas vezes em farmácia de manipulação. É a forma do glicorticoide exógeno que mais se assemelha ao cortisol que nós produzimos. Você faz 20 a 30 miligramas por dia, né? 2/3 da dose de manhã, 1/3 da dose por volta das 16 horas. Se você não tiver como fazer a hidrocortisona oral, você pode fazer a prednisona nessa dose. Lembrar sempre que na ocorrência de infecções simples, de extrações dentárias, etc., você tem que dobrar a dose frente a um estresse, tá?
senão a cortisona o cortisol é rapidamente consumido. Como é insuficiência suprarrenal primária, isso não precisaria acontecer na secundária, mas é a primária que eu estou falando aqui, é interessante que você faça reposição também de aldosterona, já que a aldosterona está deficiente. Agora, como não existe aldosterona exógena, não tem isso, você utiliza um glicocorticoide que tem ação mineralocorticoide. O que é ação mineralocorticoide? É ação semelhante à aldosterona. Esse glicocorticoide é a fludrocortisona, o Florinef, nome comercial, que a gente utiliza nessa dose. Tá certo? 0,05 a 0,1 com ingesta liberal de sódio. E em mulheres, você pode fazer o DHEA, né, nessa dose aqui, principalmente em mulheres que estão se queixando de diminuição da libido, né? Seria uma indicação para você repor DHEA nessas pacientes. Tudo bem? Então, o tratamento da insuficiência suprarrenal primária é esse aqui. Da insuficiência suprarrenal secundária é igualzinho, só que você tira a fludrocortisona, na maioria das vezes não é necessário. Tudo bem? Vamos embora. Agora, gente, vou falar com vocês sobre um assunto muito interessante, que é a insuficiência suprarrenal aguda, a crise addisoniana. O que acontece? Nesses indivíduos aqui, esse indivíduo aqui, geralmente ele é um paciente portador de insuficiência suprarrenal crônica. Esse indivíduo ele faz uso, né, da sua medicação, da sua hidrocortisona oral ou da sua prednisona, utiliza fludrocortisona se for uma insuficiência suprarrenal primária, ele tem uma adrenalite autoimune, né, e vamos imaginar que esse paciente sofreu um traumatismo crânioencefálico ou um politrauma, esse paciente foi vitimado por um estresse infeccioso, tá? E esse paciente com isso, se não for reposta uma dose adequada de glicocorticoide para ele, ele pode entrar em franca falência suprarrenal, tá? Em algumas situações o paciente nem tem conhecimento ainda que possui uma insuficiência suprarrenal crônica. Aí vem um evento agudo em cima dele, um estresse infeccioso, um estresse cirúrgico, e ele acaba evoluindo com uma falência aguda da suprarrenal, tá certo? Quais são as características dessa falência aguda? Vômitos e dor abdominal. Pode ser uma dor abdominal em flanco, uma dor abdominal generalizada. Às vezes a insuficiência suprarrenal, elas parecem muito agudas, parecem muito com um abdômen agudo. O que mais? Hiperpirexia, isso é importante também, febre muito alta e hipotensão, muitas vezes evoluindo para choque refratário. Essas são as principais características, tá certo? É óbvio que uma questão de prova, ela vai dar uma dica para vocês da possibilidade de isso ser uma insuficiência suprarrenal aguda. Ele vai falar assim, paciente, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, ou 3 meses atrás, notou, se queixou de astenia intensa, perda ponderal significativa, ao exame clínico se apresenta com hiperpigmentação de pele e mucosas, o que denota um processo crônico. Há 2 dias atrás, febre alta, dor abdominal, aí coloca a pressão arterial do paciente e o paciente está francamente hipotenso. Então ele evoluiu após um estresse infeccioso com uma descompensação aguda da função suprarrenal dele. Tudo bem? O que a gente vai ter de laboratório na crise addisoniana? Glicose, como é que vocês acham que vai estar a glicose? Baixa, né? Sódio, cadê o sódio? Baixo. Potássio, alto. Aldosterona, pH baixo. Como eu tenho, né, uma desidratação importante devido aos vômitos, né, hipoperfusão renal pela hipotensão, desidratação pela diminuição do mineralocorticoide, da aldosterona, é natural que a gente tenha uma retenção de escórias nitrogenadas, até com o aumento da ureia sobre a creatinina, o que caracteriza muito, né, a desidratação, a insuficiência suprarrenal, a insuficiência até renal, pré-renal, onde o componente de desidratação é importante. E em 10 a 20% dos pacientes com crise addisoniana, ninguém sabe por quê, o cálcio total pode estar um pouco baixo. Tá certo? Agora, uma coisa interessante. O leucograma desse doente. O que eu falei para vocês? As características do leucograma numa insuficiência suprarrenal é a presença de anemia normo-normo e eosinofilia. Mas uma coisa interessante. Se o processo que levou à descompensação aguda da função da suprarrenal
for um processo infeccioso, a eosinofilia pode não estar presente. E muito pelo contrário, o paciente pode ter neutrofilia, o famoso desvio à esquerda, tá certo? Então, se não tiver eosinofilia, não descarte a possibilidade de ser uma insuficiência suprarrenal aguda. Vamos lá. Como é que eu trato isso? Hidrocortisona em bolos, depois você faz uma infusão contínua, repõe bastante soro fisiológico para o paciente, tem que repor volume, né? Eu já falei para vocês, o paciente está hipotenso, né? Pela diminuição do cortisol, diminuição aguda do cortisol, ele está desidratado pela falência, não tem mineralocorticoide para reabsorver só de água, você tem que fazer 1 a 3 litros por hora de soro fisiológico para o paciente, além de hidrocortisona. E, obviamente, em pacientes muito hipoglicêmicos, a gente tem que começar logo para ele um soro glicosado a 10%. Isso aqui é a base do tratamento da crise addisoniana. Tá certo, gente? Vamos ver essa questão aqui. Homem, 37 anos, etilista 10, com passado de tuberculose tratado há 3 anos. Apresenta há 1 mês astenia progressiva. Então, se ele tem há 1 mês astenia progressiva, ele é etilista, foi tratado há 3 anos para tuberculose. Dá entrada no PS com pressão arterial inaudível. Pô, não tem pressão arterial o sujeito? Os exames revelam glicemia de 56, sódio 120, potássio de 6,1, creatinina 1,3, ureia 80, hemoglobina 12,5, está até razoável, né? Olha só, gente, esse enunciado aqui não oferece para a gente dificuldade alguma. É só vocês lembrarem, o indivíduo que tem uma PA inaudível e apresenta um perfil laboratorial com glicose baixa, sódio baixo, potássio alto, retenção de escórias muito discreta, com predomínio de ureia sobre creatinina, devido a um componente importante de desidratação. O diagnóstico não é outro, é insuficiência suprarrenal. O que aconteceu com esse indivíduo? Ele provavelmente vinha evoluindo com uma destruição anatômica da glândula devido à tuberculose, né? Aconteceu algum estresse intercorrente, ele evoluiu para franca falência adrenal, com PA inaudível, inclusive. Vai adiantar você fazer só volume para esse doente? Não vai adiantar. Vai adiantar você fazer aminoexpressoras com volume? Também não vai adiantar. Você tem que fazer o que para ele? Volume mais glicocorticoide. Vamos lá. O tratamento mais adequado para a normalização hemodinâmica desse paciente é a administração intravenosa de o que, gente? Está aqui, ó, corticosteroides e soro fisiológico. Questão muito boa, né? Muito tranquila para a gente. Vamos ver essa aqui que é muito interessante, é uma questão recente do SUS Bahia. Ó, muito interessante, difícil não é muito não, é só você ler com calma. É uma questão de acesso direto, não é nem uma questão para R3. Paciente de 25 anos com história de perda de peso, astenia e quadro depressivo, há cerca de 3 anos. Né? Admitido em hospital com quadro de vômitos e dor abdominal. Tem vômitos e dor abdominal. Familiares relatam quadro de alteração do comportamento e fraqueza de membros inferiores, paraparesia, associada à disfunção esfincteriana. Então, um enunciado que exige também algum conhecimento neurológico da gente. Fraqueza de membros inferiores tem 1 milhão de causas, inclusive as polineuropatias. Mas quando você fala de fraqueza associado à disfunção esfincteriana, nós estamos falando de quê? De uma mielopatia. Esse indivíduo tem uma mielopatia. Mas é só a mielopatia? Não parece ser, né? Ele tem vômito e dor abdominal, tem um quadro de astenia já com 3 anos de evolução. Vamos ver o laboratório dele? A avaliação evidenciou uma glicose de 65, né, um sódio de 124 e um potássio de 5,8. Ele tem aqueles achados laboratoriais da insuficiência suprarrenal. Glicose baixa, sódio baixo, potássio alto. Ele tem um quadro de astenia de duração variável, aí já tem, variável não, 3 anos, né? Perda ponderal. Né? Então esse cara tem uma insuficiência suprarrenal. Agora, como é que eu posso associar insuficiência suprarrenal com um quadro que parece ser uma mielopatia? Lembra daquela doença rara que eu falei para vocês, que pode acometer crianças, mas eventualmente pode começar na idade adulta, que é a adrenomieloleucodistrofia. Né? Isso pode acontecer sim.
e é a nossa hipótese diagnóstica principal. Está aqui, ó, insuficiência adrenal, né, para justificar a admissão hospitalar, é uma insuficiência adrenal. O indivíduo tem insuficiência adrenal junto com um quadro neurológico. Agora, o que o levou à admissão hospitalar foram os vômitos e dor abdominal, justamente da insuficiência suprarrenal. Esse indivíduo tem, inclusive, laboratório compatível com insuficiência suprarrenal. Está fazendo insuficiência suprarrenal aguda, né? Por que não é uma porfiria intermitente aguda? A porfiria dá dor abdominal, dá vômitos, dá uma polineuropatia. A gente acabou de falar, uma polineuropatia. Isso não é uma polineuropatia, isso é uma mielopatia. Tem disfunção esfincteriana. Tá certo? Então a resposta correta é a alternativa E. Muito boa essa questão.